Opinião internacional, o tarifaço do presidente Donald Trump está no ar. Aqui conosco o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. Embaixador, a pergunta que fica é a seguinte: como será o amanhã após essas tarifas anunciadas por Donald Trump? E também eu fico me perguntando, embaixador, o presidente americano sabe alguma coisa que nós não sabemos? Porque todas as opiniões são de que essas tarifas impostas por ele aos produtos que vão entrar nos Estados Unidos podem gerar caos na economia americana, aumento de inflação, desemprego, etc. Como é que o senhor avalia isso? Olha, o presidente americano atual é uma incógnita, né? Eu acho que ninguém entende muito bem esse cidadão. Isso que você disse, né, que há muitos economistas, muitos conselheiros que vêm dizendo há muito tempo, e não é de agora, não. Já vinha dizendo antes do primeiro mandato dele, porque ele tem essa fixação com tarifas desde muito antes. Ele acha que é uma solução. E tem ouvido de muitos economistas e de muitos conselheiros, de muita gente de bom senso, que realmente é uma arma muito perigosa, né? Uma ferramenta que tem objetivos assim, bem específicos, né? Ajudar empresas, economias nascentes, ou para você equalizar algum tipo de desequilíbrio que você tem nas suas contas externas. O Trump não ouve nada disso. Aliás, ele não costuma ouvir nenhum tipo de conselho e na vida dele tem dado certo, né? Agora se coloca essa grande pergunta: vai dar certo agora? Parece que não, mas vamos esperar, vamos ter que esperar, porque o homem comanda a maior economia do mundo e ele vai querer fazer as coisas de um determinado jeito. Nós vamos ter que esperar e ouvir, né? Embaixador, uma coisa me chamou a atenção no pronunciamento do presidente Donald Trump quando ele anunciou as tarifas, sobre Taiwan, por exemplo. E aí eu vou tentar moldar esse comentário com o senhor. Taiwan, nós sabemos que os Estados Unidos eles têm compromissos de defesa com vários países do mundo, do pós-guerra. Taiwan, os Estados Unidos têm um compromisso com Taiwan em relação à China, a China tem reivindicações em relação a Taiwan, e o presidente faz cobranças econômicas duras a Taiwan em relação à produção de semicondutores, etc. A minha questão é como é que fica esse leque de alianças e de compromissos diplomáticos, se a gente pode chamar assim, dos Estados Unidos com seus aliados ao redor do mundo, quando eles são desafiados economicamente dessa forma? Olha, o Trump assumiu a presidência, o seu segundo mandato, no dia 20 de janeiro. Nós estamos há menos de 3 meses. Ele já fez tudo isso que fez e não dá propriamente nenhum tipo de pista, nenhum tipo de indício de que ele vá deixar de tentar fazer, pelo menos, tudo aquilo que ele prometeu, ou, na verdade, que prometeram para ele, porque eu não acredito propriamente, quer dizer, eu estou falando aqui do projeto 2025, né? Esse projeto certamente não foi redigido por Trump. Ele teve os ajudantes dele, os assessores, os conselheiros que escreveram lá 900 páginas dizendo de como se faz um governo, ou melhor, como se desmonta um governo. Porque o que vai acontecer com o governo americano depois de colocado em prática todas as ameaças que eles fizeram nesse projeto, a gente não sabe como vai ficar. A questão das tarifas é uma grande interrogação, porque não faz sentido de vários pontos de vista. Eu acho que, enfim, nós estamos ouvindo isso há bastante tempo e eu não quero aqui chover no molhado e repetir. Mas veja você, a questão de Taiwan se junta à questão do México, do Canadá, a questão da Groenlândia, e coloca, enfim, parece que ser amigo do homem é um perigo, né? Quer dizer, melhor você ser realmente um Trump que invade outro país, que é certo que
é um assunto complicado, que a Ucrânia pode ser considerada parte da Rússia, dependendo do seu ponto de vista, mas, francamente, né, invadir um outro país e depois dizer que foi invadido, quer dizer, o Trump dizer que a Rússia foi... É difícil de você entender o que está se passando nos órgãos cognitivos desse cidadão. Eu te digo uma coisa, eu, conversando com psicanalistas aí, eu tenho visto muito essa questão conversado para entender essa personalidade narcisística, né, completamente colocada uma... O que a melhor teoria que eu encontrei para esse narcisismo, para tentar explicar de alguma maneira esse narcisismo, é a questão da histeria. O Trump é provavelmente um histérico, né? E a histeria produz todas essas manifestações de absolutismo, a questão do narcisismo que não se consegue controlar, né? E a histeria vem também, muitas vezes, associada àquela psicose maníaco-depressiva. Então, a gente não pode nem tentar eu não quero fazer nenhuma previsão, mas não ficaria surpreso se daqui a pouco ele entrasse numa grande depressão, porque tudo indica que ele é um histérico, que não admite absolutamente nenhuma contradição, não acha que ele tem a solução para tudo e briga, sobretudo, com os amigos, né? Estranho, é muito estranho. Poxa, dou uma notícia do Jornal da Tribuna, um pouco fora do nosso roteiro aqui, mas que tem a ver também. A natalidade na Itália, isso tem a ver com esse fenômeno mundial, que é um tema que, oportunamente, eu gostaria até de conversar com o senhor sobre as relações internacionais que vão se moldando a esse fenômeno mundial, que é a redução da natalidade. A natalidade na Itália voltou até queda, o país está com déficit entre nascimentos e óbitos. E por que eu estou falando isso em relação a esse momento? Nós sabemos que muito da produção fora dos Estados Unidos se deve à questão da mão de obra, que é mais barata fora dos Estados Unidos do que lá. E aí eu pergunto, todas essas questões vão levando a uma nova configuração mundial a partir de todos esses fenômenos que vão surgindo? Olha, pois é, você tenta seguir um raciocínio lógico, né? E esse é um fenômeno que afeta a Itália, afetará o Brasil, né, no futuro não tão longínquo assim. Então, há uma diminuição da taxa de natalidade e há uma diminuição, naturalmente, da taxa, uma presunção de que a taxa de produtividade também vai cair. Agora, veja você, os Estados Unidos pareciam ter um grande antídoto para essas questões, né? Porque os Estados Unidos são um país de imigração, desde sempre. Eles utilizaram muito bem a questão da imigração, utilizaram atraindo os melhores cérebros, né? Os melhores cientistas e também a mão de obra barata, que era produzida pela América Central, mas foi produzida pela China, foi produzida pelo Japão anteriormente. Os Estados Unidos têm uma história de êxito, de sucesso com essas políticas. E é exatamente isso que o Trump está querendo acabar. Então, não faz muito sentido. E na questão toda de natalidade, as taxas que não param nunca de crescer estão no Sudeste Asiático, né? Então você tem tanto na Índia, que sobrepassou, né, ultrapassou a população da China, você tem entre a Índia e a China quase 3 bilhões de pessoas, e continua crescendo. E eles já aprenderam que a China colocou alguns reparos a essa questão da natalidade.
há algum tempo atrás, mas já voltou atrás, porque sentiu que é necessário mão de obra, e mão de obra farta e barata, para você produzir tudo aquilo que eles precisam produzir. Agora, o Trump aparentemente não acredita nessas questões e vá você explicar, né? É difícil de explicar. A questão das taxas de natalidade, com certeza, terão impacto nas relações internacionais, terão impacto em todo o mundo. Né? E do jeito como elas se apresentam atualmente, elas são mais um indício de que este é o século do Sudeste Asiático. É o teste final, né, para você confirmar essa ideia de que nós estamos caminhando para uma supremacia da Ásia na economia internacional e quase que necessariamente também da política internacional. E o Trump está querendo apressar esse desenlace, aparentemente. Perfeito. Embaixador, e agora a questão é, e o Brasil com isso tudo? Como é que fica a posição brasileira após esse tarifaço de Trump? Nós tivemos uma viagem do presidente Lula à Ásia, né? E que frutos podem ser colhidos a partir daí? Pois é, eu acho que a diplomacia brasileira está super a par, né, super consciente desses novos desafios e está fazendo o possível para julgar, para utilizar a retórica do Trump, para utilizar suas melhores cartas. As melhores cartas do Brasil são certamente a presidência que ele tem do BRICS nesse ano e a perspectiva de ser o presidente da COP, e também essa questão dos acordos, né, dos acordos econômicos com a Europa, eventualmente com outros países também. Né? A viagem, eu acho, à Ásia foi muito bem realizada e foi muito bem planejada. Né? Foi na hora certa. Claro que tinha uma ocasião que já estava marcando isso daí, que é os 130 anos das nossas relações diplomáticas com o Japão. Mas você utilizar isso da maneira como foi feito é realmente brilhante em termos diplomáticos, né? Porque foi uma acolhida como raramente se vê, né? O presidente brasileiro ter um tipo de... Em diplomacia, o cerimonial conta muito, né? E para os japoneses e para os asiáticos em geral, o cerimonial tem uma importância muito grande. O Japão nos deu uma acolhida com o mais perfeito tipo de cerimonial que eles podem ter. Então, o presidente do Brasil foi recebido pelo imperador, foi recebido com tapete vermelho o tempo todo, e isso conta, né? Isso conta porque isso significa também que o diálogo, quando você está lá, finalmente na mesa de negociação, o diálogo é feito de uma maneira realmente superior. Né? Existe toda uma carga de boa vontade, todo um tipo de, olha, nós estamos aqui dispostos a receber vocês da melhor maneira possível. E é isso que, com certeza, aconteceu para nós com o Japão, que é um país importante para nós, extremamente importante. O Cerrado brasileiro se deve, na verdade, a um projeto de cooperação, o PRODECER, que nós fizemos nos anos 70 com o Japão. Você pode até censurar a ideia do Cerrado. O fato é que o Cerrado foi, em termos de cooperação internacional, um êxito extraordinário. E agora nós temos a possibilidade, teremos talvez a oportunidade de ter um outro projeto também de grande magnitude, 40 milhões de hectares, não é pouca coisa, né? E vamos ver, porque isso aí nos interessa muito e é um projeto desses que podem ajudar imensamente o Brasil dos nossos filhos. Né? Então, a ida em seguida ao Vietnã, ela coloca muito em jogo a questão do BRICS, porque o Vietnã tem sido um pouco arisco quanto à ideia do BRICS. Mas quando você tem
Da parte dos Estados Unidos, né, que seriam, digamos, o outro polo que ao BRICS, tomando atitudes tão estranhas e tão imprevisíveis e tão desestabilizadoras da ordem mundial, o BRICS aparece como uma solução muito interessante, né? Porque você tem aí dois países que seriam aqueles que o Trump se dignaria a negociar, né? Você tem tanto a Rússia quanto a China parecem ter as credenciais que o Trump exige para ele acabou com toda essa coisa multilateral, não quer saber disso, mas a China e a Rússia ele tem respeito e ele quer conversar. Às vezes se irrita, como se irritou agora com Putin, mas é que ficam lá buzinando no ouvido dele, que não pode ser assim, todo mundo está sendo contra o Putin. E aí ele tem, mas eu acho que depois ele vai para a cama e ele vê, olha, não, a Rússia é legal, ele é autocrático como eu sou, ele é brutal como eu posso ser. Olha, é difícil dizer. Eu tenho muitos anos de vida nessa questão de ver outros países, porque como diplomata você costuma ver mais os outros países do que o seu próprio, né? Mas eu nunca vi nada semelhante a essa maluquice que está sendo o início do governo Trump. Embaixador, assim, bom, só para registrar que se tem alguém que tá com um prato cheio nos Estados Unidos são os humoristas, né? Porque eu tenho assistido alguns programas de humor, as sátiras, as paródias ao Trump e ao Vance lá tão muito boas. Embaixador, agora, em relação ao Brasil, eu tenho visto uma movimentação e uma discussão sobre a relação, como é que deve ser a resposta do Brasil aos Estados Unidos. E a gente sabe que é preciso sempre cautela. Mas, neste momento, tem os defensores do dedo em riste, tem os defensores da vamos com calma. Como é que o senhor, com a sua experiência, acha que deve ser o comportamento do Brasil? Olha, o Itamaraty mandou uma missão importante, né, chefiada por um rapaz brilhante, Maurício Lírio, que está organizando toda essa agenda, né? E foram lá para discutir com os americanos, ver possibilidades, ver até onde vai isso, mas eu, francamente, aparentemente a missão não foi muito bem sucedida. Não sei muito bem o que aconteceu, não tive oportunidade de ler nem de conversar com ninguém, de maneira que não sei, mas eu acho que é isso que deve ser feito. Entende? Eu acho que você deve fazer todas as tentativas de negociar. É isso que o Brasil precisa fazer, usar muita diplomacia. Entende? Eu acho que a diplomacia é sempre necessária, sobretudo quando você tem uma crise como essa. Não adianta nada você querer brigar com os Estados Unidos. Sabe? Não vai. Agora, é muito importante acontecer o que está acontecendo com o Congresso. Né? Ao mesmo tempo que o mundo está nessa complicação toda, e o governo brasileiro, como todos os governos, né, todos os amigos dos Estados Unidos estão em maus lençóis porque não sabem o que vai acontecer amanhã, né? Você tem uma parte do Congresso muito preocupada com questões que, francamente, já foram até superadas. Sabe? Você fica conversar sobre anistia, atos que não foram isso, que não foram aquilo. É quase de um desperdício de tempo, para mim, uma falta de visão muito grande. Agora, ontem houve finalmente uma ação em conjunto, uma ação importante, dando ao governo brasileiro as ferramentas para você eventualmente revidar, né? Porque seria um revide, atuando como se normalmente se atua nessas questões. Se você sofre uma tarifa, você aplica uma tarifa e tenta equalizar a situação dessa maneira. Eu acho que é bom você ter esse tipo de ferramenta. E acho muito bom que os partidos, tanto de um lado quanto de outro da mesa, da casa, né, do Congresso, tenham
dado esse crédito de confiança ao governo e essa ferramenta. Mas eu acho que essa ferramenta deve ser aplicada com muita parcimônia, sabe? Deve ser aplicada com muito jeito. Não acredito que nós vamos resolver a situação peitando o Trump ou cantando de galo, fazendo algum tipo de resposta mais para satisfazer algumas pessoas que acham que estão sendo tratadas de uma maneira diferente do que deveriam ser, etc. O Trump é um problema, eu acho, é um problema patológico. Ele não é uma pessoa normal. Então, o que nós temos que fazer é ganhar o máximo de tempo. Nós temos que negociar ponto a ponto e nós temos que ver quem pode conversar conosco, né? Porque, aparentemente, ninguém negocia nada no governo Trump porque ele não confia em absolutamente ninguém. Ele confia, talvez, no Elon Musk, mas eu não acredito nem que ele confie tanto, não. De forma que no Vance, definitivamente, ele não vai confiar, né? E fica todo mundo querendo, de alguma maneira, puxar mais o saco do que seria normal, nessas coisas todinhas. Mas ninguém tem, na verdade, a capacidade de fazer com que o Trump ouça e mude de opinião ou mude de comportamento em função de algum conselho, de alguma advertência que ele tenha recebido. De forma que nós temos que monitorar muito direitinho todas as possibilidades. Muitos outros países estão exatamente na mesma situação. Nós temos que ver o que eles vão fazer, juntarmos ao máximo de países amigos, fazer, enfim, tentar obter o máximo de informações e, a partir de então, atuar, mas atuar com muita cabeça fria, sabe? Não é hora de bancar um engraçadinho, não. É hora de você atuar com muita consciência do que pode acontecer de ruim num mundo que tem como sua principal figura, nesse momento, uma personalidade como a do Trump. Esse foi mais uma Opinião Internacional. Agradecemos ao embaixador José Vicente de Sá Pimentel. Muito obrigado pela sua audiência.